Concordância nominal. O artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo devem concordar em gênero, que é masculino e feminino, e número, que é no singular e no plural, com o substantivo a qual se refere. Temos aí um exemplo. Os nossos 2 brinquedos preferidos estão quebrados. Nessa frase temos os, que é o artigo, nossos, que é o pronome, 2, que é o numeral, brinquedos, que é o substantivo, e preferidos, que é o adjetivo. Observe que todas essas palavras aí que estão com as setinhas indicadas, elas estão no plural e estão no masculino. Elas estão concordando com o substantivo da frase, que é brinquedos. Por isso que estão todos no plural e no masculino. Esse tipo de concordância damos o nome de concordância nominal. A concordância nominal tem alguns casos especiais. Vamos ver um exemplo aí com os adjetivos, quando ele se refere a vários substantivos. Quando o adjetivo vier depois de 2 ou mais substantivos que estejam no mesmo gênero, há 2 possibilidades de concordância. O adjetivo assume o gênero do substantivo e vai para o plural ou concorda em gênero e número com o plural mais próximo. Exemplo: o governador recebeu ministro e secretário espanhol. Neste caso, espanhol, que é o adjetivo, ele concordou com o substantivo que estava mais próximo, que neste caso aí é secretário. Poderia concordar com os 2 substantivos, então ficaria da seguinte forma: o governador recebeu ministro e secretário espanhóis. Neste caso, o adjetivo concordou com os 2 substantivos. Se é 2, também vai mudar aí o número de substantivos. Por isso que a palavra espanhol passou a ser espanhóis, porque se refere aí tanto ao ministro quanto ao secretário. Quando o adjetivo vier depois de 2 ou mais substantivos de gêneros diferentes, também há outras possibilidades de concordância. Ou o adjetivo vai para o plural no masculino, ou ele vai concordar com o substantivo que está mais próximo. Veja os exemplos. Ele apresentou argumento e razão justos. Neste caso, justos é o adjetivo, é a característica. Foi para o plural e está no masculino. Por quê? Porque está se referindo a argumento e a razão. Embora um seja masculino, no caso argumento, e razão seja feminino, o adjetivo vai concordar com os 2 no plural masculino. O outro exemplo: ele apresentou argumento e razão justa. Neste caso, o adjetivo foi para o feminino. Por quê? Porque ele está concordando com o substantivo que está mais próximo. Neste caso aí é razão. Razão é no feminino, então o adjetivo também ficou no feminino. E o outro exemplo: ele apresentou razão e argumento justo. Ficou no singular porque justo está se referindo só ao argumento. Argumento está no masculino. Então, o adjetivo aí concordou com o substantivo no masculino. Ou seja, toda vez que tiver 2 substantivos, um for masculino e o outro for feminino, o adjetivo ou concorda com o mais próximo ou vai para o masculino e fica no plural. Quando o adjetivo estiver antes de 2 ou mais substantivos, ele vai concordar com o mais próximo ou vai aí para o masculino também no plural. Observe aí os exemplos. Nunca vi tamanho desrespeito e ingratidão. O adjetivo aí na frase é tamanho e os substantivos são desrespeito e ingratidão. Desrespeito está no masculino e ingratidão no feminino. Neste caso aí, tamanho está no masculino, então ele está se referindo ao substantivo que está mais próximo, que é desrespeito. Então, tamanho, desrespeito, ambas as palavras estão no masculino.
Um outro exemplo, permaneceu fechada a porta e o portão. Neste caso, o adjetivo fechada está concordando com o substantivo porta. Ambos estão no feminino, porque está concordando aí no caso com o mais próximo. E o último exemplo aí, permaneceram fechados a porta e o portão. Neste caso, o adjetivo concordou aí com os dois substantivos. Lembra quando é um substantivo masculino e um feminino? O adjetivo ele vai para o plural e fica no masculino. Então, fechados é o masculino e está no plural. Vamos ver aqui mais alguns casos especiais. Quando dois ou mais adjetivos referentes a um substantivo determinado por artigo admitem duas possibilidades. A. O substantivo fica no singular e põe-se o artigo também antes do segundo adjetivo. Exemplo: meu professor ensina a língua inglesa e a francesa. A é o artigo da frase. B. O substantivo fica no plural e omite-se o artigo antes do segundo adjetivo, para não ficar aquela coisa repetitiva. Então, ficaria assim: meu professor ensina as línguas inglesa e francesa. Nas duas frases aí, tanto inglesa quanto francesa aí estão no feminino. Então, o artigo também concordou no feminino. E no segundo exemplo, ficou tanto no feminino quanto no plural, porque se refere a dois substantivos, a dois adjetivos, no caso, inglesa e francesa. Então, foi para o plural do feminino. Mais alguns casos aí particulares de concordância. As palavras menos, alerta e pseudo são advérbios e ficam invariáveis. Observe os exemplos. Os soldados estavam alerta. Há menos pessoas do que prevíamos. Não importa aí se as palavras que estão antes ou depois estão no masculino, ou no plural, ou no feminino e no singular, elas não mudam. Se eu utilizasse como exemplo, as professoras estavam alerta, também não teria modificação na palavra alerta. Então, expressões como é proibido, é necessário, é bom, é preciso, também elas podem ficar invariáveis quando não são acrescentadas antes delas um artigo. Por exemplo, é proibido entrada, cerveja é bom, coragem é necessário. Neste caso, essas palavras também elas não vão se modificar, dependendo aí da frase, mas vão ter momentos em que vai aparecer um artigo nessa frase. E quando o artigo aparecer, aí sim ela vai concordar com o substantivo. Observe os exemplos. É proibida a entrada. A cerveja é boa. A coragem é necessária. Então, o aí são artigos. Os as que aparecem na frase são artigos. Por isso, o adjetivo que veio aí depois, ele teve que ser modificado e concordar com o gênero aí que é feminino nessas frases. As palavras bastante, meio, pouco, muito, caro e barato, quando aí indicam características, ou seja, têm o valor de adjetivo, elas concordam com o substantivo. Observe os exemplos. Serviu-nos meia porção de arroz. Meia está se referindo à porção, então ambas ficaram no feminino. Conversamos bastantes vezes a esse respeito. Os automóveis estão caros, as frutas estão baratas, já é meio-dia e meio. Em todas essas frases, os adjetivos aí concordaram com o substantivo. Quando essas palavras têm valor de advérbio, elas ficam invariáveis. Advérbios são palavras que indicam aí modo, tempo, intensidade.
Maria está meio aborrecida. Os alunos são bastante estudiosos. Esses automóveis custam caro. As laranjas custam barato. Estamos muito cansadas. Estes aí são alguns dos exemplos. Mas é bom lembrar que o adjetivo ele vai concordar com o substantivo mais próximo, estando ele no singular, no plural, ou dependendo do gênero, se é masculino ou feminino. Mas todas as vezes que nós formos fazer aí o acréscimo de um adjetivo, for concordar esse adjetivo com uma outra palavra, com o substantivo, nós temos que observar. Se ambas as palavras estiverem no masculino, então a gente vai concordar no masculino. Se uma estiver no masculino e a outra no feminino, obrigatoriamente é uma regra da língua portuguesa, nós vamos concordar no masculino e no plural. Se eu quiser concordar no feminino, o que eu vou ter que fazer? Ou a palavra mais próxima tem que estar no feminino, ou a frase toda deverá estar no feminino.